Olá, família, bem-vinda! Que bom estar com você. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, tudo que é seu, tudo que te pertence e especialmente que você tenha certeza do amor de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da masculinidade. Nós vamos pensar um pouco sobre os bastidores das carências afetivas masculinas. Vamos pensar um pouco sobre os bastidores do adultério, da traição, do sofrimento também. Muitas vezes nós consideramos que homens não sofrem. Desde o tempo que nós dizíamos que homens não choram. Mas nós queremos também considerar o desafio de o homem se encontrar com a identidade que é esperada para o seu bem-estar, para o seu conteúdo emocional saudável. Nós queremos falar sobre quais são os desafios que o homem enfrenta enquanto as mulheres estão tão fortes em seus posicionamentos. Sabia que tem homens com medo? Tem. Bom, mas é muita coisa para nós falarmos num programa só e eu já penso num próximo capítulo de tão bom que promete ser o programa de hoje. Para você não dizer que a gente só trata de temas relacionados às mulheres, aqui o programa é para família. E há homens que se ressentem. Mas nós sempre somos os carrascos da história. Tá bom, nós vamos hoje considerar mais dos bastidores da sua masculinidade. Então não sai daí, fica com a gente até o fim do programa. E acompanhe, é claro, toda a nossa programação. Meu convidado de hoje, ele é doutor em psicobiologia pela USP, é professor numa das nossas universidades, o UNASP, em Hortolândia. Ele é palestrante e consultor. Já esteve comigo e volta agora o doutor Adalto Garcia. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Darleide. É um prazer, mais uma vez, poder voltar a esta casa, ao seu programa, que é um programa tão querido pela família brasileira, né, pelos telespectadores. Um abraço a cada um que nos assiste. Eu espero, de fato, poder contribuir com essa ala da sociedade masculina que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Nos preocupamos tanto com as questões femininas, mas hoje nós estamos aqui para tentar suprir essa lacuna, não é, Darlene? Muito boa. Eu dei assim um respiro antes de falar o seu nome, porque é Júnior Garcia também, conhecido para alguns mais próximos, mas aqui doutor Adalto Garcia. Sim, não é isso? Sim. Estava aqui dando uma olhadinha na sua rede social. Bom, doutor, por onde a gente começa a entender, então, os desafios da masculinidade nesse tempo pós-moderno? Darleide, antes da gente começar a fazer a introdução, eu gostaria só de informar o telespectador que, na verdade, esse conteúdo nosso de hoje, ele é uma adaptação de um programa que eu faço normalmente em igrejas. Em algumas situações em que as mulheres, o Ministério da Mulher, montam um programa especial para os homens, chá para homens. Então, na parte da tarde tem acontecido, eu faço uma introdução para a igreja e depois eu faço a portas fechadas com os homens. Eles respondem bem? Respondem muito bem, adoram Que e legal. A gente ali vai fundo, Darleide. Ali Uau. A gente trata de questões que normalmente não se fala, né? De portas abertas. E ali a gente trata de algumas questões sérias masculinas. Tem uma conversa tete a tete com os homens. Exatamente. Muito bom. E ali eles se abrem e a gente tem percebido assim, um feedback muito bom. Eu lembro que a última programação que a gente fez nesse tema, alguns homens saíram do programa dizendo, olha, eu nunca tinha visto na igreja uma oportunidade como essa, para nós, como homens. Às vezes ficam negligenciados, né? Sim. Então, vamos lá. Por onde, então, há o despertar para a necessidade desse tema diante dessa situação em que muitos homens estão, inclusive, fragilizados com sua própria masculinidade? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui agora? Mas qual é a sua ideia ao conduzir esse tema? Sim, o pano de fundo que eu sempre estabeleço, aliás, não só nesse tema, mas quando eu trabalho vários temas relacionados tanto a homens quanto a mulheres, autoestima, inteligência emocional, habilidades sociais, normalmente eu introduzo assim, o conceito que eu chamo de abismo das relações, Darleide.
Nós vivemos numa sociedade que está programada para a subnutrição ou a desnutrição afetiva. As relações estão se distanciando cada vez mais. E aí entra a questão da internet, das telas que nós já tratamos aqui em programas anteriores, entra a questão da correria, a questão da mudança do papel da mulher, de agora ter que assumir também o papel de provedora, o consumismo, materialismo da nossa sociedade que exige que o homem e a mulher vá para o mercado de trabalho. E o que acontece? As crianças, desde que nascem, já nascem distanciadas daquele vínculo necessário, primordial, que é o vínculo paterno e materno. Isso gera consequências. Então, quando nós falamos em afetividade, muita gente não tem essa noção que o ser humano, não só o ser humano, os animais também, especialmente os mamíferos, eles têm tanta necessidade de alimento afetivo quanto de alimento físico. Exatamente na mesma proporção. Eu até lembro de uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa clássica, muito conhecida, de um psicólogo americano, em que ele, na década de 60, ele pega filhotes de macacos recém-nascidos e separa do convívio com a mãe. E aí ele pega e cria um ambiente onde ele coloca duas mães substitutas, uma de arame e uma outra de pelúcia. E na mãe de arame, ele acopla um dispositivo, a mamadeira, para alimentar o filhotinho. E solta o filhotinho nesse ambiente, onde o filhote tem opção de escolha entre a alimentação, através da mamãe de arame, e a mamãe de pelúcia, que não alimenta. O filhote de macaco fica 17, 18 horas agarrado à mãe de pelúcia e somente 1 hora à mãe de arame. Ou seja, ele só vai à mãe de arame para receber o alimento para a subsistência. Mas o que ele procura de fato, ele fica agarrado à mãe de pelúcia. Isso nos mostra que, na verdade, nós temos tanta ou mais necessidade em nosso desenvolvimento do alimento afetivo, do acolhimento, do afago, do que do próprio alimento para a subsistência, do alimento físico. O problema é que a nossa sociedade, a gente se preocupa basicamente com o alimento físico, mas o alimento afetivo, nós temos uma deficiência muito grande na oferta desse alimento, desde que nascemos. Então, nossas crianças nascem, muito pequenininhas, vão para onde? Para a creche. E ali são cuidadas, às vezes, 30 crianças por um cuidador, por uma professora, por uma cuidadora. Então, esse importante vínculo inicial dos primeiros anos da criança, ele é quebrado. E essa falta de fornecimento do alimento afetivo gera um vazio, o que a gente chama de carência afetiva. Sim. Né? Gera um vazio grande. A criança interna que nós temos, que é a criança afetiva, ela não se desenvolve. Assim como você tem crianças que não são alimentadas adequadamente e ficam desnutridas, a criança afetiva dentro de nós também é desnutrida. E essa desnutrição, Darleide, ela varia de intensidade de pessoa para pessoa, mas todos nós, em algum grau, sofremos dela, porque nós vivemos numa sociedade que é programada, através do distanciamento das relações, ela é programada para não dar esse alimento afetivo que nós necessitamos. Então, esse é um panorama de fundo que eu estabeleço logo na introdução, para que todos entendam, tanto homens quanto mulheres, que todos nós, em algum grau, temos essa carência afetiva. Alguns mais, outros menos. Quando essa carência é muito exacerbada, chega a ser patológica. Eu lembro quando eu fui procurar terapia pela primeira vez na vida. Eu fui procurar terapia porque eu estava preocupado com isso. E eu disse para a terapeuta, doutora, eu vim aqui porque eu acho que eu sou carente. Eu preciso tratar minha carência. Ela olhou para mim e disse assim, Adalto, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Carência não tem cura. O que a gente faz é aprender a conviver com ela. Então, essa criança esfomeada, ela vai estar dentro de você pelo resto da sua vida.
O problema é que quando você não aprende a lidar com essa carência, e aí a gente começa a entrar na questão agora da masculinidade, você procura paliativos para alimentar, para minimizar essa dor existencial. Então, a carência afetiva gera uma dor existencial. Essa dor existencial gera uma necessidade de paliativos para minimizar essa dor. E essa necessidade de paliativos, por vezes, pode gerar comportamentos compulsivos. E aí você pode pensar numa gama de sintomas que, na verdade, são simplesmente o ser humano buscando lidar com essa fome, com esse vazio que nós chamamos de carência afetiva que está dentro de todos nós. Muitas vezes nós vemos pessoas que, por exemplo, em situações de compulsão alimentar, há uma pergunta clássica, né, sobre o que você está comendo. Não é necessariamente em busca de alimento que ela está. Exato. Ela está comendo compulsivamente, mas a busca não é por saciar fome, é outro tipo de fome. Exatamente. Fome de afeto. Exatamente. Algo me chama a atenção quando você diz que lá atrás, num primeiro momento, foi buscar ajuda, né? E chegou lá e disse, doutora, eu acho que eu sou carente, vim buscar ajuda. É uma grande dificuldade do homem, talvez por falta de educação emocional também, fazer um movimento de autopercepção, de autocuidado e até de reconhecimento de que precisa considerar essas questões do coração, do vazio existencial, da carência. Os homens não têm essa alfabetização, digamos assim, as mulheres têm mais, até pela dinâmica, pelo discurso social, enfim, pelas relações familiares, inclusive, mas isso é algo que me chama bastante atenção e não quero deixar passar essa necessidade de pontuar de que atenção, homens, prestem atenção. Essa é uma necessidade que precisa da atenção do próprio indivíduo, porque outros não poderão fazer em seu lugar essa busca, esse movimento. Penso que algo que é queixa, inclusive, de muitas mulheres. Sim, sim. Talvez pelo fato de eu ter crescido num ambiente predominantemente feminino, nós somos 6 filhos. Eu sou o único homem e o caçula. Então, 5 mulheres. Meus pais trabalhavam fora, às vezes em 2 empregos, e eu com as minhas irmãs. Então, talvez isso tenha gerado em mim algumas características não muito masculinas, né? E uma delas é que eu sou um eterno inconformado. Quando eu percebo que alguma coisa não está muito bem, eu quero entender. E quando eu resolvo que eu quero entender, me conhecer, entender o que acontece comigo, eu buscava nessa situação ajuda. Isso não é muito do universo masculino. Tentar entender. O homem, normalmente, ele tenta fugir, ele tenta se esquivar dessa... Não, tem alguma coisa... Não, mas é assim mesmo. Ou ele utiliza subterfúgios para maquiar algum incômodo, alguma situação que ele está vivendo e não consegue lidar muito bem com ela. O fato é que os sintomas mais comuns desse tipo de necessidade de alimentar a criança afetiva são sintomas conhecidos como, em muitos casos, as compulsões. Então, você tem drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Você tem compulsão, vício em pornografia, vício em sexo. Mas aí tem alguns vícios que são menos condenáveis socialmente, vício em trabalho. Também é uma maneira de a gente tentar alimentar ou tentar saciar essa fome, essa dor existencial. E vou terminar, existem muitos, né? Vício em games, internet. Agora eu termino com um que talvez seja pouco pensado e falado, Darleide, essa lista, que entra a religião. Existem muitas pessoas que buscam a religião justamente para tentar minimizar essa dor. E às vezes eu lembro de algumas situações, você deve ter conhecido também, passado por várias experiências assim, em que às vezes dentro da igreja você percebe líderes que quando às vezes não são convidados ou votados para determinado cargo na igreja, determinada função, aquilo é como se fosse a morte para eles. Eles brigam, criam um problema. Por quê? Porque essa necessidade de sentir-se útil, de comandar, às vezes a necessidade de poder, Verdade. que muitas vezes é utilizada, infelizmente, dentro da igreja,
para criar uma hierarquia, não, eu sou o diretor de determinado departamento. Isso é uma maneira, muitas vezes, que nós utilizamos para tentar minimizar essa fome. É interessante, né? Interessantíssimo. Então, a gente tem que olhar... E é claro que a religião, ela ocupa um espaço muito especial na construção do indivíduo para sanar, de fato, algumas das suas mazelas, o evangelho, a ideia do sobrenatural, né, da transcendência. Mas o fato é que, quando nós não damos conta desse nosso vazio existencial e simplesmente queremos suprir esta carência, sem a menor ideia do que se passa aqui dentro, a gente pode usar a religião em lugar de se beneficiar dela para a transcendência. A gente fica nesse terreno da patologia ainda patinando, né? Sim, sim. E uma das questões que eu pontuei lá no início aqui da apresentação foi sobre, por exemplo, os bastidores da traição, do adultério. Onde é que entra essa questão, por exemplo? Então, na verdade, a necessidade de infidelidade, o adultério, pode ser uma válvula de escape para essa criança desnutrida afetivamente. É uma possibilidade. Então, a gente tem a tendência, muitas vezes, né, de julgar as pessoas dizendo, não, fulano é um sem vergonha, né? Outros adjetivos piores, mas às vezes você não entende o que acontece no mundo emocional daquela pessoa, porque dependendo do tamanho da carência, Darleide, essa questão ela está fora do controle da pessoa. A gente sabe que as pessoas que frequentam grupos de apoio, os alcoólatras, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, as pessoas que frequentam sabem que esses grupos são estabelecidos a partir de 12 passos. O tratamento acontece a partir de 12 passos. E o primeiro desses passos para a recuperação é a admissão de que eu não tenho controle. Só quando você admite que você não tem controle sobre aquilo, você dá o primeiro passo para buscar ajuda e para iniciar a sua recuperação. E muitas vezes, muitos homens estão sofrendo calados, às vezes vivendo situações no casamento de vida dupla, pecados secretos, escondidos, né? Porque tem medo da exposição, mas eles, por mais que tenham conflitos internos, por mais que muitas vezes tenham sinceridade em relação à religião, querem servir a Deus, querem atingir o padrão do cristianismo, mas muitas vezes eles tentam e não percebem, não admitem que não têm condição sozinhos, não têm força para poder superar essas questões. Um detalhe importante, Darleide, existe uma literatura, eu li um livro, se não me engano, o nome do livro é O Pecado Secreto. O autor é um psicólogo americano, em que ele trata dessa questão dos problemas, especialmente da infidelidade, os problemas sexuais, na liderança da igreja. E ele diz assim que muitos pastores, isso não é a igreja adventista, é um autor de outra denominação evangélica, mas eu acredito que não seja muito diferente. Eu também. Muitos pastores são homens que procuram o ministério, procuram o pastorado, porque acreditam que nessa profissão o contato deles com Deus vai fazer com que eles consigam superar e resolver essas questões sexuais, o que não acontece. Talvez por isso a gente tenha casos infelizes de pastores que caem em adultério. E às vezes a igreja, nossa, mas é pastor, mas não é? Tem o pastor como se fosse um ser com uma aura, né? Com uma posição onde já não carregasse mais super-humana. Humanidade. Exatamente. Não é mais um ser humano. Ele é um super-homem, né? Ele está com contato direto com Deus. Como é que esse homem de Deus pode ter caído? Muitas pessoas vão em busca do pastorado, do ministério, para tentar ver se conseguem resolver essa questão que eles não conseguem resolver, imaginando que, enquanto pastores, vão conseguir se liberar
do problema, mas o problema acompanha, porque o problema, eles não têm condição, capacidade de superá-los sem recuperação, sem tratamento, sem um trabalho especializado, né, para que possam conseguir superar essas questões. E aí vivem, às vezes, sofrendo, às vezes mantendo uma vida dupla, secreta, paralela, dupla, né, e sofrendo. E, infelizmente, nós não temos, por ser uma questão que, às vezes, nós fazemos questão de deixar essa questão debaixo do tapete. Né? Na igreja, às vezes, a gente não gosta de tratar dessas questões. Então, o pastor, eu creio, na minha ótica, ele não tem um preparo específico para lidar com essas questões. Então, às vezes, é melhor você ensinar as pessoas que têm que ser fiéis, ensinar a religião, a doutrina e o evangelho, e quando essas coisas acontecem, simplesmente você descarta a pessoa. Tira da sua porque vista, você não né? sabe como tratar. Então é melhor. E é uma questão extremamente delicada. Veja, nesse momento, tem ali gente que pode pegar o recorte dessa fala e dizer assim, tá vendo? O doutor disse que aqui está a justificação pela qual eu lhe traio. Você sabe que, dependendo de cada indivíduo, ele pode se esconder, inclusive, no discurso de identificação de um processo interno que é apresentado para que haja o próximo passo e um próximo passo, que é o do resgate desse indivíduo, do cuidado com ele próprio para que sane ou administre as suas carências de modo moralmente, espiritualmente, emocionalmente adequado, saudável para ele e para o próximo. Mas neste momento também tem mulheres assim, mas doutor, e aí, o que eu faço? Como é que a gente lida com tudo isso? Acho incrivelmente pertinente. Tanto esclarecer que, ao dizer o que estamos dizendo, é para a gente lançar luz sobre o indivíduo como um ser humano que, de fato, carrega em si mesmo, em seu histórico, em seu coração, em suas memórias, vazio, algo que lhe deixou hoje vazio, e como tem um que vai buscar bebida alcoólica, outro vai buscar drogas, outro compulsão, outro isto ou aquilo, há também ao que, por suas carências emocionais, por seu vazio, por sua dor existencial, também vai se entregar a esse movimento de buscar atenção, carinho, de se sentir desejado, de se sentir querido, de ser um conquistador, ou, sabe? É nesse sentido que nós estamos especialmente construindo essa ideia, porque a minha preocupação, doutor, é justamente como condutor aqui do programa, esclarecer que nós estamos apresentando uma questão como ela é e como precisa ser entendida, mas não como justificativa para dizer, olha, é só por isso que ele trai, é só por isso que você trai. Acompanhe o raciocínio, ainda temos muito pela frente aqui no programa de hoje. Nós estamos conversando com o doutor Adalto Garcia e eu convido você a ficar com a gente, interagir, perguntar, entrar na rede social da consultoria do doutor Adalto também. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, para interagir aqui com a gente. É sempre muito bom ter você trazendo um pouco da sua história, comentando, mas eu sei que tem uma grande massa que fica aí do outro lado, só absorvendo, aprendendo e eu creio também, levando em consideração para a sua vida prática. E hoje, especialmente considerando, todos nós precisamos dar atenção às nossas carências. Doutor Adalto, retomando. Seguindo o curso das suas palestras, que ele fica falando, eu já fico assim, gente, essa palestra, eu queria estar lá só para ouvir, sem ter que dizer uma palavra, só aprender. Doutor. Mas você disse muito bem, Narleide, nós temos, na verdade, duas faces da mesma moeda. Nós temos a vertente social e a vertente do indivíduo, da perspectiva do indivíduo. Nós falamos da vertente social no sentido de que muito cuidado com julgamentos. Você que está de fora. Muito cuidado com julgamentos. Eu costumo dizer, Darleide, que a igreja ela tem basicamente dois grupos de pessoas. Eu espero não ser mal interpretado. Você ajude aí, por favor, se achar que eu não me expressei bem. Mas a igreja ela tem basicamente dois grupos de pessoas. Um grupo são os pecadores
perdidos, os pecadores que não têm solução, os piores pecadores, né? Nesse grupo nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Que se admitia dos quais eu sou o pior. Então, os pecadores que entendem que de fato são irremediáveis como pecadores, são podres por dentro. E nós temos outro grupo, que são os piores cristãos, porque se acham não tão pecadores. Então, se acham no direito de julgar e condenar, muitas vezes, o irmão, porque se sente, não, eu não tenho o problema que ele tem, coitado. Né? Então, às vezes se afasta, discrimina. Então, nós temos esses dois grupos. Agora, e da visão da perspectiva do indivíduo? Da perspectiva do indivíduo, a coisa complica um pouco mais, porque, biblicamente, Darleide, Deus não aceita nada menos do que santidade. E essa santidade significa pureza de pensamento, de palavras, de atos. O que Deus espera é pureza total, santidade. Esse é o padrão, não existe nada menos do que isso. Do momento que você diz, mas eu nasci assim, eu herdei essa tendência, ou meu ambiente, minha família, então a minha carência. Quando você começa a justificar, você já está tentando dizer para Deus, olha, Senhor, eu sei que o Senhor quer pureza total, santidade, mas eu não consigo porque eu sou assim mesmo, então o Senhor é bonzinho, o Senhor é amoroso, o Senhor vai me aceitar. Não. O nosso objetivo como cristãos, e Deus não aceita nada menos que isso, é a santidade. E existe um livro, nós estávamos conversando aqui antes, citar esse livro é importante, um livro que eu li e acho fundamental para os homens, A Batalha de Todo Homem. É um livro cristão, muito bom, onde ele fala sobre esse padrão, que nossos pensamentos... Porque às vezes você diz, o camarada é fiel à esposa, o irmão é fiel, nunca traiu, e de fato é. Mas e a mente dele? E aquilo que Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, será que de fato nós somos tão fiéis na concepção divina? Boa pergunta para a gente ir para o intervalo, deixar você pensando. E retomamos aqui com o doutor Adalto Garcia, considerando algo que é extremamente urgente para cada um de nós. Termos noção do terreno em que nós pisamos diariamente e, se não temos ciência disso, podemos ser um daqueles a quem se aplica aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, justamente por falta de autoconhecimento e por falta de conhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas o chamado de Deus também para uma vida cristã de excelência. Até já, esperamos você. Nós já estamos de volta com o seu consultório de família. Hoje nós estamos falando de alguns dilemas da masculinidade, alguns desafios da masculinidade. Já falamos sobre vazio afetivo, carências, entendemos um pouco desse universo, caminhamos um pouco mais tratando sobre a necessidade de reconhecimento dessas fragilidades, de buscar ajuda e de também se permitir nesse processo, sair desse vazio, e nós continuamos agora entendendo um pouco mais sobre o dilema da masculinidade em busca de considerarmos, e agora, o que a gente faz? Doutor Adalto Garcia, meu convidado de hoje. Doutor, dilemas da masculinidade, o que dizer? Então, Darleide, o homem hoje em dia, no contexto social nosso, vive um dilema. Por quê? Porque ele está inserido numa sociedade que tem determinados valores que são diametralmente opostos aos valores bíblicos cristãos. Então, eu vou pincelar aqui rapidamente alguns itens relacionados a isso. Como é que é hoje o homem na sociedade? Como essa interação, essa visão da sociedade em relação à masculinidade? Primeiro, o homem, hoje em dia, ele perdeu a sua referência masculina.
De onde vem essa perda? Dos movimentos sociais ao longo do século passado. Eu vou citar um deles, o movimento feminista. A mulher se empodera, sai do seu papel de coadjuvante e passa a entrar no mercado de trabalho, a ser provedora também, a disputar com o homem funções que eram masculinas. E a gente sabe que ela está conquistando. Esse empoderamento faz com que o papel masculino na sociedade seja ameaçado. E o homem se sente assim, ele está perdendo o terreno. A mulher está assumindo funções e papéis que eram masculinos. Esse movimento, dentre outros, que eu não tenho tempo para citar aqui, faz com que a masculinidade se dilua. Tem a ver com aquela questão da modernidade líquida, que o Dr. Rodrigo Silva gosta de comentar, do Bauman. Do Bauman. O que acontece? As referências, as instituições, os papéis são diluídos. Você não tem mais a referência do que é certo, do que é errado, do que é meu, do que é seu, qual é o meu papel. E o homem se viu perdido diante dessa nova mulher. Não sei se você já ouviu, deve ter ouvido alguma vez mulheres dizendo assim, mulheres de sucesso, bem colocadas, executivas, dizendo: eu sou sozinha porque os homens não chegam. Eles têm medo, porque eu apareço como uma ameaça. O homem não sabe lidar com essa nova mulher. E nesse modelo, ele perdeu a sua referência do seu papel. Então, hoje o homem, por exemplo, o pai, ele tem dificuldade em ensinar para o filho, homem, o que é ser homem, a masculinidade. Há décadas, a gente sabe que os nossos avós, muitos casos aconteciam, né, de que o pai, naquela época, naquela sociedade machista, patriarcal, o pai muitas vezes pegava o filho pequeno e levava para o prostíbulo para ensinar ele a ser homem. Não é aquele modelo que a gente questiona, mas era um modelo bem definido. Hoje esse modelo não existe. E graças a Deus também. Graças a Deus que esse modelo não existe. Mas aonde o homem vai buscar o seu modelo hoje? Então, essa perda de referência, eu estava ontem, não é por acaso, viajando para cá, eu ouvi uma rádio evangélica oferecendo um curso sobre masculinidade bíblica. Então, a partir do modelo de Jesus e de alguns personagens bíblicos, reconstruir esse modelo do papel do homem na família, como esposo. Então... O seu ponto é justamente fazer-nos pensar que os modelos anteriores, eles se desfizeram por N motivos e muitos necessários, inclusive, que se desfizessem. Mas hoje também, qual é o modelo? Inclusive, é até proibido fazer qualquer tipo de proposta, proibido que eu digo, mal visto, fazer qualquer tipo de proposta sobre ensinar o menino a ser homem. Eu lembro de ter feito um Sem Tabus com um pastor em que ele dizia: aprenda a ser homem. À época foi tranquilo, mas hoje, se eu entro lá entre os comentários, que absurdo! Homem, mulher, cada um escolhe, ou seja, essa liquidez dos papéis e das funções. Isso é realmente algo que é inegável, que as referências estão destruídas e sendo negado, inclusive, o direito de a gente ainda estabelecer esses marcos do gênero masculino e feminino como alguma coisa saudável para o desenvolvimento humano e para o bem-estar da família e social, enfim. O problema é que a mesma sociedade que agora condena, não tem que dar modelo, não precisa ensinar a masculinidade, é uma sociedade feita por mulheres que sofrem por essa falta de modelo. Exatamente. Porque a mulher, hoje, dentro de casa, o que acontece? O homem, quando ele se vê perdido e ameaçado na sua função, ele não sabe como ser homem, ele se retrai ou ele tenta a via do autoritarismo. Isso, da violência. Ele não quer conversa, quem manda sou eu, porque é o jeito dele retomar o que ele se sentiu ameaçado e está perdendo. Então, a melhor maneira quem manda aqui sou eu, e aí não tem conversa, não tem diálogo, e a mulher é muitas vezes reprimida em função desse homem que está tentando, na verdade ele está esperneando para tentar retomar aquilo que ele sente que ele perdeu. Pô, eu sou homem, mas o que é ser homem? Então, eu
se eu não posso ganhar por argumento, se eu não sei dialogar, se eu não tenho facilidade com sentimentos, o único jeito que eu tenho de comandar é exigir um comando autoritário. E a mulher acaba sofrendo. Ou se eximir, né? Ou se acovardar, ou se anular, o que seja, e deixar o barco correr. E sobrecarrega mulheres, e sobrecarrega família, e abandona filhos, abandono afetivo especialmente. Exatamente. Então nós temos esse contexto, né, da perda de referência do homem. Nós temos também a questão da inabilidade do homem de lidar com as emoções. O homem, desde pequeno, já é desestimulado a lidar com a emoção. A criancinha, o menino, quando pequeno, está jogando bola, cai, machuca o joelho, vem chorando para o pai. O que é que o pai diz? Imagina, homem não chora. Ou seja, você não pode demonstrar emoção, porque demonstrar emoção e sentimento é sinal de fraqueza. Então, esse mundo das emoções e dos sentimentos, ele é um mundo feminino, certo? Então, isso dificulta o homem de se olhar, de se compreender, de se autoconhecer para lidar com essas questões da criança, que nós falamos no início, da criança com fome, desnutrida afetivamente. Ele não olha para isso. Então, o homem finge que não está acontecendo nada, o homem vai para o trabalho como fuga, porque ele não gosta de olhar para o sofrimento. Ele não tem habilidade para isso. Você tem também a ideia de desafio e conquista. O homem, ele tem na sua natureza essa coisa da conquista, do desafio. Quer ver um homem correr atrás de uma mulher que ele deseja, ela dá a entender que ele não está com essa bola toda. Então, essa coisa da conquista, do desafio, já é masculina. Outra questão, a infidelidade socialmente aceita como normal para os homens. Exatamente. Então, essa é uma questão cultural que influencia terrivelmente essa relação, porque a mulher traída sofre, por isso, né, a gente sabe que isso é uma ferida, mas para o homem, não, eu sou homem, então, infelizmente, até os pais, até mães, não, filha, às vezes a mãe da moça que está sofrendo, ele é homem, ele tem que ter a vida dele lá fora, isso é normal. Então, encarar a infidelidade como sendo uma coisa do mundo masculino normal. Tudo isso leva o homem que tem já aquela carência, que ele não olha para ela, não sabe nem que ela existe, não tem consciência, ele é empurrado para uma situação de libertinagem. Eu posso, eu preciso, eu necessito. Ele não sabe nem de onde vem, mas ele precisa dar um jeito nessa dor. E ele utiliza os mecanismos mais aprovados socialmente, digamos assim, né? A outra questão também importante é a dificuldade de reconhecer e pedir ajuda. Isso é básico, né? Isso é básico. Muitas mulheres sofrem com isso. Nós, homens, infelizmente, temos essa ideia de que, não, se tem problema em casa, se tem problema na família, no casamento, é porque você, minha esposa, que eu te dou tudo, você tem tudo que você precisa, não falta nada nessa casa, você é uma insatisfeita. Então, vai se tratar, vai procurar um psicólogo, porque o problema é você. E aí está sofrendo esposa, filhos, todo mundo que ele ama em volta dele estão em sofrimento e não, comigo não tem problema nenhum. Esse paradigma, Darleide, precisa ser quebrado. E aí entra o puxãozinho de orelha nesse conteúdo que eu costumo dar nos homens. Você é cristão, você não é um homem secular, você não é um homem qualquer, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que se preocupar com as pessoas que você ama, que estão à sua volta, que dependem de você. Então você precisa olhar para o que essa sua esposa, para o que esses seus filhos estão pedindo. Olha, não está bem por quê? O que eu preciso fazer para melhorar? Buscar ajuda, admitir que você não é perfeito, que você tem essa criança esfomeada dentro de você, que você tem essa dor. Buscar olhar para isso. Se for preciso, terapia. Se for preciso, vale o preço. Você está tratando com vidas de pessoas que você ama, que é a sua família que você constituiu. Então, essa parte, e tem a contrapartida, Darleide, infelizmente, né? A gente sabe que os homens negam admitir que tem problema, que precisa, então o problema é sempre do outro, é a mulher que tem que ir atrás, o problema é você,
Mas, por outro lado, também nós temos um problema de expectativa muito grande nas mulheres, que a mídia, Hollywood, os filmes e novelas produzem uma figura masculina romantizada demais e cria uma expectativa muito forte nas mulheres. E ela chega em casa, ela quer encontrar o galã de Hollywood, não o homem real com quem ela se casou, que está ali no dia a dia. Então, esse conflito entre realidade, né, e a ilusão do romantismo também gera nas mulheres, muitas vezes, uma exigência irreal. Isso é fato. Então, você precisa olhar os dois lados, mas hoje nós estamos tratando da questão masculina, dessa dificuldade do homem de descer do seu pedestal e dizer, não, se minha esposa está sofrendo, se há uma demanda, se os meus filhos, se a minha família está precisando, pedindo atenção, pedindo, de alguma forma, demonstrando necessidade de olhar para algumas questões que eu não consigo olhar, o que eu posso fazer? Onde eu posso buscar ajuda? Eu vou conversar com um líder espiritual, eu vou procurar uma ajuda profissional, mas sair dessa zona de conforto muito masculina, isso é fundamental. E vale pontuar mais uma vez essa crueldade cometida sobre ambos, no que diz respeito àquele tipo de julgamento que você pontuou anteriormente, mau caráter, sem vergonha, ficar só nesse ambiente, só nessa condição de acusar o indivíduo que cai em pecado, pecado como também matar, roubar e qualquer um dos outros pecados. O adultério é um deles e esse pecador precisa de restauração, ser resgatado, mas também há um lugar de muita crueldade quando inclusive, a mulher extremamente responsabilizada. Se é uma criança ferida, uma criança interior, desnutrida emocionalmente lá de trás, hoje quem está pagando o preço muitas vezes é a esposa. Ela que não fez sexo, ela que não fez a comida, ela que não arrumou a casa, ela que não se arrumou, ela que ficou velha, ela que ficou gorda, ela que teve filho, ela que entrou na menopausa. Ela. Não, se ele procurou outra é porque você não deu conta. Isso é muito cruel. Então, esse equilíbrio que você traz, essa visão equilibrada, organizada, de como as coisas devem ser percebidas para que haja, inclusive, o que a gente tanto almeja, que é uma resposta para essa busca, é algo que é fundamental. Porque a própria Bíblia, quando Deus fala, por exemplo, da traição, do adultério, lá no livro de Malaquias, ele apresenta em termos de crueldade. É uma crueldade. Então, fizeram crueldade com você, lhe deixando desnutrido afetivamente, que haja pelo menos o reconhecimento disso. E é claro que também, para que isso aconteça, é preciso haver conhecimento. E não é à toa que o consultório de família está aqui discutindo essas causas todas com você. Doutor, e as atitudes necessárias, então, fazendo um contraponto com esse dilema apresentado, ou esses dilemas? Na verdade, sim. A gente mostrou o panorama social, como é que a masculinidade é vista hoje e por que o dilema? Porque do outro lado você tem o princípio, os valores cristãos, né? Que o que a Bíblia, Deus pede? Você se uniu, é uma só carne, é um compromisso vitalício, certo? Então o padrão cristão é muito elevado em comparação com aquilo que o homem vê na sociedade hoje sendo exigido ou pregado em relação à masculinidade. Para onde eu vou? Se eu não consigo manter-me fiel, se eu não consigo atingir os padrões bíblicos cristãos, né? E a sociedade está me puxando para, não, você tem que dar vazão para as suas necessidades, você precisa ser feliz, você é homem, então você como homem é assim mesmo. Então ele vive essa dificuldade, esse dilema. Ele precisa resolver esse dilema. Você falou uma coisa que é interessante. A mulher que você citou também tem a criança dela desnutrida afetivamente, que precisa ser cuidada. O problema é que a mulher muitas vezes olha para essa criança com mais facilidade do que o homem. O homem não quer olhar para esse tipo de coisa. Aí eu preciso de adotar algumas atitudes. Eu preciso dar aqui finalmente algumas pistas para esse homem, porque a gente mostrou um panorama um pouco sombrio, né, da gente. Agora eu preciso dar algumas pistas para esse homem. Porque a realidade é dura, né? Exatamente. E as respostas que vêm, muitas vezes, são respostas que mais destroem, fundamentalmente, do que constroem
de modo saudável. Por exemplo, eu compartilhava com o Adalto, assim, por exemplo, há uma resposta social da mulher em contrapartida a esse posicionamento masculino, de que é isso mesmo, homens traem, homens veem pornografia, isso é do homem. As mulheres foram levadas a dar uma resposta até pelo posicionamento do próprio feminismo, também, então vou trair também. Então vou beber, então vou pra balada, também não quero ser mãe, ficou grávida, eu jogo fora, porque eu quero ser ali de igual para igual com o homem. Isso é resposta? Se uma atitude é má e cruel, então vamos lá, vamos pagar na mesma moeda. E entre nós cristãos, esse discurso tem se tornado aceitável. É mesmo, eu paguei na mesma moeda. Quantas vezes? Então, isso não é a resposta esperada, especialmente para quem considera o reino de Deus e quem considera a vida saudável, quem considera o bem-estar, a verdade, a boa consciência, o bom caráter, o hábito de ser correto em suas atitudes, porque não é essa a resposta que vai se dar e alcançar esse padrão. Sim. Adalto. Uma coisa importante também, Darleide, a gente deixar claro, quando acontece um problema familiar de traição, de adultério, seja da parte do homem ou da mulher, há que ter a seguinte consciência: ambos precisam ser tratados. Ótimo. Normalmente, a figura vítima assume a seguinte posição: eu não tenho problema, o problema é ele que me traiu. Mas isso, infelizmente, eu acredito que a igreja carece de ministérios nesse sentido. Eu sei de casais que tiveram essa situação de traição, de adultério, casais da nossa igreja, casais adventistas, e que receberam a visita pastoral para poder ajudar, apoiar, só que do pastor da igreja batista, de outra denominação. Então, eles tinham a necessidade. Onde está o meu pastor? E muitas vezes nós, por falta talvez de preparo, o pastor, o líder, não sabe muito bem como lidar com essa situação. Apesar de esse ser um problema recorrente nas denominações de modo geral. Em geral. Como eu tenho uma abertura muito grande com pessoas das mais diferentes denominações, é muito comum que também não haja nenhum tipo de preparo, assim, não é nenhum tipo, mas assim, que haja pouco preparo. Por quê? Pense, num seminário teológico, as questões teológicas, o estudo bíblico, de destrinchar o conhecimento bíblico, é o alvo central. Ter matérias, ter tempo num semestre, no ano, para preparar este pastor que vai assumir uma igreja, que vai se relacionar com famílias. Ele chega lá na igreja, maiormente as pessoas não estão com essa necessidade das questões bíblicas serem explicadas. Elas têm briga de casais, brigas, conflitos familiares, e o pastor chega lá com o diploma dele, mas eu sou pastor, me pergunta sobre o santuário celestial. Ele não sabe sobre vida emocional, relacionamento, e isso é uma deficiência, sim, entre os pastores. Claro que melhorou nos últimos tempos, tem melhorado, mas ainda falta. Adalto. E no caso da Igreja Adventista, nós ainda temos que pontuar. Nós temos um seminário onde os pastores são preparados. Exato. Imagina as denominações onde não há seminário, ele simplesmente tem algum conhecimento teológico, é recomendado como pastor, exato, passa a ser pastor. Nós ainda temos o ministerial, que é o pastor líder de pastores de famílias. Então, imagina a situação, como é difícil nos outros meios, talvez nas outras denominações, que há um preparo menor ainda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa avançar muito, na minha opinião. Perfeito. Então, quais atitudes são importantes? Primeiro, você como homem cristão, o seu modelo é Jesus Cristo e Jesus é a nossa figura de suprema humildade. Primeira postura que um homem cristão que se vê em situações, não precisa acontecer o problema, você sabe a batalha que você tem dentro da sua mente todos os dias. Se você sente essa fraqueza, essa debilidade em alguma área da sua vida que está te levando a, quem sabe, um comportamento desaprovado por Deus, primeira coisa, seja humilde como foi Jesus e admita que você pode melhorar sempre. Você não está pronto como marido, como pai. Você precisa aprender e aprender na palavra. Então, essa humildade, eu posso aprender. Conversar com a sua esposa, benzinho, meu amor, senta aqui.
O que está acontecendo? Eu posso melhorar como? O que você espera de mim? Busque informação dos seus filhos, da sua esposa, para ter matéria-prima para se construir uma pessoa melhor. Essa humildade é fundamental. Esse é um ponto que eu ressaltaria. O segundo, admitir erros e aceitar ajuda. As desculpas são as piores possíveis, né? Então, porque eu caí por tua culpa, como Darleide citou, é você que não faz sexo direito e eu preciso de uma prostituta, eu preciso de alguém para variar, para dar, né, a gente fala para o casamento ficar apimentado, não é? Então, são as desculpas mais variadas. A primeira coisa, admita, você tem um problema, você é responsável por buscar ajuda, seja homem nesta hora. Seja homem de fato para poder admitir e buscar ajuda quando você precisa dela. Outra coisa, comunicação de qualidade na sua casa. Procure falar de sentimentos, de emoções, ouvir de sentimentos. Não negue sentimentos, não fuja. A sua esposa está precisando ser ouvida. Ouça sobre as emoções, sobre os sentimentos que ela tem vivido. Isso vai ajudar o relacionamento, isso vai ajudar a aumentar a intimidade, a ganho nesse tipo de comunicação. A outra questão, tratamento da vergonha e culpa. Sempre, Darleide, que nós falamos de pecados, especialmente sexuais, mas compulsões em geral, tem muita vergonha e culpa envolvida. Esses são os sentimentos que o psicólogo, o terapeuta mais precisa tratar numa situação como essa. Então, por questão de vergonha, é que a pessoa se tranca e de toda forma ela foge de qualquer tipo de exposição. Imagina a igreja saber o que eu faço nos finais de semana, quando eu estou sozinho, quando eu viajo, estou longe da minha esposa. Então essa vergonha, mas a vergonha está ali, mesmo que ninguém saiba, você sabe, e você sabe que Deus sabe. Então precisa haver tratamento em relação à vergonha. E quando acontece o problema, muita culpa. E essa culpa altera o seu relacionamento com a esposa e o seu relacionamento com os seus filhos. Os filhos começam a utilizar a sua culpa para manipular a relação. Então, coisas que você não permitia, agora você permite porque seus filhos... Não, você não tem mais moral, pai. Você não tem mais moral, mãe, porque você olha o que você fez. Então, a culpa é utilizada como moeda de troca para manipulação. Então, são questões profundas que a gente está só pincelando aqui. E, finalmente, Darleide, a questão que talvez seja a mais importante de todas, honestidade com Deus. Eu preciso, como homem, olhar no espelho e dizer, eu sou esse pecador, eu sou esse fraco, eu sou essa pessoa que não consegue por mim mesmo vencer os pecados que me incomodam e muitas vezes pecados secretos que eu carrego por anos, com medo, com culpa, com vergonha. Eu preciso, diante de Deus, ser honesto e transparente. Senhor, eu sou assim, eu não consigo mudar. Porque essa honestidade com Deus, quando você para de tentar lutar sozinho por você mesmo e vencer sozinho, você diz, Senhor, eu não consigo, eu desisto, eu entrego os pontos. Quando você toma essa postura e diz, Senhor, eu quero que o Senhor haja, o Senhor conduza, o Senhor me trate, eu quero que o Senhor me transforme. Aí você tem a permissão para Deus começar a agir na sua vida. E se comprometer, né? Nessa relação com Deus, eu me comprometo em permanecer em submissão ao Senhor, ao seu Espírito. Sim. Dar esse passo de entrega a Jesus, de se prostrar e dizer, meu Deus, tenha compaixão de mim. E se permitir estar em Deus nesse processo. Veja, a gente começa entendendo o ser humano, porque somos humanos, vindos do pó, então imagina a nossa fragilidade, entendemos o que pode ter produzido essa fome, essa fome emocional, essa carência. Nós vamos num crescente, inclusive entendendo a história, o processo do nosso desenvolvimento, inclusive na história, na sociedade, mas nós vamos caminhar para onde? Onde está o remédio, a solução? Em Deus. Eu vou concluindo o programa sugerindo para você entrar em contato com a gente e pedir a revista Entre Família. Aqui nós encontramos os mais variados assuntos para que você tenha melhor conhecimento de como lidar com a sua família, com os desafios de viver em família. Nós temos aqui lições sobre
casamento, adultério, temos também sobre saúde emocional, que é fato que muitas vezes esse cuidado é negligenciado na sua vida, na sua família. Entre em contato com a gente, peça a revista Entre Família. É facinho e é gratuito. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 982, 98244 4449. Anota, salva nos seus contatos e pede a sua revista Entre Família. E nós vamos nos despedindo, muito agradecidos pela sua companhia. Muito obrigada, muito bom ter a sua atenção. Já sabe, volto a dizer, entre em contato também para tirar alguma dúvida com o doutor Adalto Garcia. Você pode falar com ele lá no Instagram, @focus.consultoria. Nós temos aqui a facilidade de ter contato com um doutor em neurobiologia, que também é professor na Universidade Unasp, em Hortolândia, que também é consultor, palestrante. Fique à vontade, pode convidar, pode chamá-lo. Certamente vai abrilhantar aí a sua programação e mudar muito do que você tem de entendimento sobre a vida. Muito obrigada, viu, doutor Adalto? Mais uma vez, obrigada também. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Qual é o seu grande desafio que possa ser grande demais para Deus resolver? Mas é preciso haver entrega. É preciso haver confiança no Espírito de Deus. É preciso haver o desejo de verdadeiramente viver algo novo com o seu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar a sua vida em todos os sentidos. Um abraço e até a semana que vem.